Hoje você chegou até aqui porque os 3 grandes arcanjos de Deus, São Miguel Arcanjo, São Gabriel Arcanjo e São Rafael Arcanjo, sabem que a sua família precisa de uma intervenção do céu. Não é acaso, nem coincidência. É direção divina. Eles foram enviados para agir onde você não consegue mais alcançar. São Miguel Arcanjo vem lutar por cada membro da sua casa. São Gabriel Arcanjo vem trazer respostas e mensagens de Deus para os que você ama. E São Rafael Arcanjo vem curar as dores invisíveis que a sua família carrega há tanto tempo. Você está no canal Jornada da Fé, onde todos os dias rezamos com confiança, pedindo a poderosa intercessão dos arcanjos e dos santos. Hoje rezamos por proteção da família contra os perigos do mundo, porque você sabe que lá fora não está fácil. O mal está espalhado em todos os lugares, disfarçado em amizades, em conversas, em distrações, em vícios, em armadilhas sutis. O inimigo não dorme. Ele tenta entrar pelos olhos, pelos ouvidos, pelas portas abertas da imprudência, da desobediência, da ausência de oração. Por isso colocamos agora, um por um, todos os membros da sua família debaixo da autoridade de São Miguel Arcanjo, aquele que no céu bradou com firmeza: quem como Deus? São Miguel Arcanjo, levanta-te agora e defende esta família. Defende o esposo, a esposa, os filhos, os netos, os irmãos, os pais. Defende os que saem todos os dias para trabalhar, os que enfrentam a rua, o transporte, o ambiente tenso da cidade. Defende os que estão nas escolas, nas universidades, nos ambientes onde o inimigo semeia confusão, tentações e ideologias contrárias à vontade de Deus. Que tua espada esteja erguida contra toda ameaça que ronda os membros desta casa. Que nenhuma bala perdida, nenhum acidente, nenhuma emboscada do mal prevaleça. Senhor Deus, colocamos sob tua proteção os que andam em lugares perigosos, os que enfrentam ambientes de trabalho tóxicos, os que convivem com pessoas perversas, os que estão cercados por influências ruins. Que São Miguel Arcanjo vá à frente, ao lado e atrás de cada um deles. Que nenhum espírito de violência, de morte, de perturbação, de manipulação consiga tocar os filhos e filhas desta família. Que tua presença seja escudo, que tua força seja muralha. Que teus anjos sejam vigilantes constantes, sem descanso, dia e noite. São Miguel Arcanjo, visita agora aqueles da família que estão mais distantes, aqueles que estão morando sozinhos, aqueles que não têm mais o convívio de antes. Tu sabes onde eles estão. Tu sabes o que enfrentam. Tu conheces as escolhas que estão fazendo. Não deixes que o mal os envolva. Não deixes que a fé deles se apague. Se algum estiver caído, levanta. Se algum estiver em más companhias, afasta. Se algum estiver se afastando do caminho do bem, resgata. Traz de volta, São Miguel. Traz para perto da graça. Traz para dentro do propósito que Deus escreveu desde o nascimento. E se houver dentro desta casa alguém que já caiu em armadilhas, alguém que já está preso em vícios, em decisões erradas, em caminhos escuros, então entra com autoridade, São Miguel Arcanjo. Entra com tua espada e quebra essas correntes. Rompe essas alianças que não vêm de Deus. Desfaz esses laços com pessoas que só trazem destruição. Expulsa todo espírito de confusão, de rebeldia, de mentira, de agressividade. Que esta casa volte a ser lugar de paz, de respeito, de comunhão. Que o clima mude, que o ambiente espiritual seja limpo, que a ordem volte, que o amor retorne. Senhor, sela esta família com teu sangue. Sela os portões, as portas, as janelas, os quartos, os corredores. Sela o carro da família, os objetos, os aparelhos eletrônicos, tudo o que entra nesta casa e pode ser canal de influência maligna. Que São Miguel Arcanjo esteja presente nas conversas, nas decisões, nas refeições, nas noites de sono. Que ele guarde os sonhos, o descanso, a convivência. Que ele afaste o espírito de discórdia, de separação, de rancor. Que toda semente do mal seja arrancada pela raiz. Se há palavras de maldição lançadas contra esta família, se há inveja, se há feitiços, se há objetos consagrados ao mal que foram trazidos para dentro da casa, que tudo isso seja agora identificado, arrancado, queimado espiritualmente pelo fogo do céu.
São Miguel Arcanjo, tu que conheces todas as estratégias do inimigo, desfaz uma por uma. Vem com teus anjos e limpa o território. Restaura a paz. Traz de volta a presença de Deus, que talvez já não era mais sentida neste lar. Hoje não apenas rezamos. Hoje declaramos guerra contra tudo o que ameaça a integridade da nossa família, contra tudo o que tenta separar os vínculos que Deus uniu, contra tudo o que tenta roubar a harmonia, a unidade, a fé. E sabemos que, com São Miguel Arcanjo à frente, nenhuma arma do inferno terá poder. Nenhum ataque oculto será bem-sucedido. Nenhuma cilada vai prosperar, porque o céu luta por nós, porque esta família foi colocada sob a proteção do Altíssimo. Escreva com fé nos comentários: São Miguel Arcanjo, protege minha família contra todo o mal. São Rafael Arcanjo, escolhido por Deus para conduzir, curar e libertar, hoje te suplicamos com toda a fé. Entra nesta casa, entra nesta família, entra nesta vida e realiza uma obra profunda de saúde e livramento de toda a enfermidade grave. Tu, que és médico do Altíssimo, foste enviado para acompanhar Tobias e sarar os olhos de Tobite. Foste designado para libertar do sofrimento aqueles que já não tinham mais esperança. Vem também hoje com tua missão divina visitar cada pessoa que enfrenta uma batalha contra a dor física, contra a doença que aflige o corpo e desgasta a alma. Senhor Deus, tu conheces as limitações desta pessoa. Conheces os diagnósticos recebidos, os exames difíceis, os dias passados em hospitais, os remédios tomados sem melhora, as noites em claro, a angústia ao olhar para o futuro. Tu vês o que está escondido. Tu sabes onde a enfermidade começou. Tu sabes o que a medicina não conseguiu alcançar. Por isso hoje, com fé total no teu poder, suplicamos a presença ativa de São Rafael Arcanjo nos lares onde há sofrimento, onde a saúde foi roubada, onde a vida está paralisada por conta de uma enfermidade. Cura, São Rafael, com o poder que te foi dado pelo próprio Deus. Toca o sangue contaminado, toca o pulmão que não respira como deveria, toca o coração cansado, toca o rim que falha, o fígado intoxicado, o estômago ferido, as articulações que doem, os nervos inflamados, os ossos fragilizados. Visita com teu poder cada célula, cada órgão, cada sistema que precisa ser restaurado. Que a medicina dos homens se una à medicina do céu. Que os médicos sejam instrumentos, mas que tu sejas o toque divino que nenhum bisturi pode realizar. E se esta pessoa estiver em tratamento, que os efeitos colaterais sejam aliviados. Que os procedimentos tenham êxito, que a recuperação avance, que não haja complicações, que haja força para continuar. Se ela já estiver cansada, sem fé, sem ânimo, então, Rafael, sustenta com tua presença. Dá alívio imediato, dá sinais claros de que o céu está agindo, que a febre baixe, que a dor desapareça, que o corpo reaja, que os números melhorem, que o quadro mude. Porque para Deus, nada é definitivo. Nada está perdido quando Ele decide agir. Senhor, coloca a tua mão poderosa sobre as doenças silenciosas, as inflamações internas, as dores crônicas, os tumores, os nódulos, os vírus resistentes, as enfermidades genéticas, os males do sangue, os distúrbios hormonais, os problemas cardíacos e neurológicos. Nenhuma doença é maior do que o teu nome. Nenhuma enfermidade é mais forte do que a tua mão. Nenhuma sentença médica supera a tua vontade soberana. Por isso te pedimos, Senhor, age com poder e envia teu arcanjo São Rafael para visitar cada pessoa que precisa de cura hoje. São Rafael Arcanjo, olha também por aqueles que vivem aprisionados por enfermidades que não são vistas nos exames. Tristezas profundas, angústias persistentes, sentimentos que adoecem por dentro. Pessoas que não têm mais paz, que carregam traumas, medos, inseguranças, dores emocionais que se manifestam no corpo. Toca, Rafael, com teu bálsamo celestial, onde a dor começou. Volta na memória, volta no tempo, vai até o momento da perda, da traição, da injustiça, da decepção. Vai até a raiz da dor e cura tudo pela autoridade do Altíssimo. Liberta aqueles que estão sendo consumidos por ansiedade, por insônia,
por pensamentos que não param. Liberta os que vivem com o coração acelerado, os que sentem opressão no peito, os que têm ataques de pânico, os que já pensaram em desistir. Cura os que carregam dores antigas, perdas não superadas, angústias herdadas. Restaura a mente, equilibra as emoções, renova as forças espirituais. Tua missão não é só física, Rafael. Tua missão é completa. E hoje ela precisa se cumprir totalmente na vida desta pessoa que reza com sinceridade. E se esta oração estiver sendo feita por alguém que intercede por outro, recebe, Senhor, essa fé. Recebe essa súplica feita com amor. Vai até o filho, o pai, a esposa, o amigo, o parente que está doente. Toca aquele que não tem forças para rezar por si mesmo. Cura aquele que já não acredita. Levanta aquele que está desanimado. Tua graça chega onde o toque humano não alcança. São Rafael Arcanjo, continua ao lado dessa vida mesmo após esta oração. Visita durante o sono. Fortalece no momento da dúvida. Dá resistência no tratamento. Abre portas de cuidado. Usa instrumentos humanos como teus aliados. E, se for necessário, faz o milagre visível, para que todos saibam que foi o céu que agiu. Hoje é dia de cura. Hoje é tempo de restauração. Hoje a enfermidade começa a retroceder, porque esta oração foi feita com fé e a resposta já está a caminho. Escreva com fé nos comentários: São Rafael Arcanjo, cura minha saúde e me livra de toda enfermidade. São Gabriel Arcanjo, servo fiel do Deus Altíssimo, mensageiro das notícias que mudam a história, hoje te pedimos com urgência. Entra nesta situação de desespero. Tu que foste enviado a Maria com o anúncio que transformaria toda a humanidade, vem também hoje anunciar a chegada de um milagre urgente na vida de quem não pode mais esperar. Tu conheces os corações aflitos, as almas pressionadas por prazos, contas, diagnósticos, decisões que não têm mais para onde correr. Tu conheces a dor de quem está no limite, de quem carrega angústia no peito e lágrimas nos olhos. E é por isso que hoje, São Gabriel, suplicamos tua intervenção direta. Senhor Deus de justiça e compaixão, tu sabes o que esta pessoa enfrenta hoje. Sabes que ela já tentou de tudo, que já falou com quem podia, que já buscou socorro humano e não teve resposta. Sabes que ela precisa de algo que ultrapassa a lógica, a explicação, o possível. E o Senhor é aquele que faz surgir caminho onde não há saída. É o Senhor que abre portas no impossível, que envia ajuda inesperada, que transforma a dor em testemunho. Por isso envia São Gabriel Arcanjo para trazer essa resposta que só o céu pode dar. São Gabriel Arcanjo, entra agora nesta causa que já está nas últimas forças. Pode ser uma questão financeira que tirou o chão, um processo judicial que parou sem explicação, uma ameaça que está tirando o sono, uma urgência médica que exige providência imediata, um laço familiar que está se rompendo, uma dívida que ultrapassou todos os limites. Tu sabes, Gabriel, qual é o desespero que está consumindo esta alma. Tu sabes qual é a oração feita com gemidos. Você sabe o que essa pessoa pede quando ninguém mais ouve. Tu foste o mensageiro que levou a palavra do sim de Deus a Maria. Tu foste o anjo que levou o anúncio da salvação ao mundo. Por isso, traz também agora o anúncio da resposta. Que esta pessoa escute no coração. Não temas, porque o Senhor ouviu o teu clamor. Que ela sinta o sopro da esperança. Que a fé se renove, que a ansiedade recue. Que o espírito seja fortalecido com a certeza de que o céu já está se movendo. Senhor, tu sabes que há pessoas com prazos vencendo hoje, contas para pagar, decisões para tomar, consultas agendadas com temor. O tempo parece ter se esgotado, mas para ti, o tempo obedece à tua ordem. Para ti, não há relógio que te impeça, não há limite que te segure. Quando tu queres agir, tudo se move, tudo muda. E é por isso que hoje declaramos: o milagre vai acontecer, porque o Senhor já enviou seu arcanjo com a resposta. São Gabriel Arcanjo, traz agora o telefonema que estava travado. Traz o depósito que não chegava. Traz a liberação do processo. Traz a pessoa certa.
traz a cura inesperada, traz a mudança no diagnóstico, traz o sim que foi negado tantas vezes, traz o papel assinado, traz o alívio imediato, traz a interferência que muda tudo, traz a luz no meio da escuridão, traz aquilo que não pode esperar mais. E se houver alguma barreira espiritual impedindo essa graça, alguma palavra lançada, alguma inveja, alguma ação oculta, então que São Miguel Arcanjo venha ao teu lado, abrindo o caminho. Que toda a resistência do inimigo seja derrubada. Que tudo o que foi amarrado seja desfeito. Que todo bloqueio invisível caia por terra. Que a justiça do céu vença as injustiças humanas. Que o impossível se torne possível diante da autoridade de Deus. Senhor, fortalece agora quem está fraco. Dá serenidade enquanto a resposta não chega. Dá clareza para tomar decisões. Dá proteção para não cair em ciladas. Dá sabedoria para não se precipitar. E dá também coragem para reconhecer a hora certa, o caminho certo, o agir certo. Que São Gabriel Arcanjo não só traga a graça, mas traga também direção, discernimento, paz interior e segurança espiritual. Tu sabes, Senhor, o quanto essa pessoa tem carregado sozinha. Tu sabes quantas vezes ela tentou esconder o desespero. Tu sabes quantas noites ela chorou em silêncio, sem ter a quem pedir socorro. E hoje, ela está aqui, abrindo o coração, entregando tudo nas tuas mãos. Recebe, Senhor. Escuta, Senhor. Responde, Senhor. E que a resposta venha pela voz do teu anjo, que venha com força, com clareza, com poder. São Gabriel Arcanjo, permanece ao lado dessa causa até que tudo esteja resolvido. Fica na porta desta casa, sela os caminhos dessa pessoa, guia os passos até o destino certo, que ninguém consiga atrapalhar, que nenhuma influência errada contamine o processo, que nenhum medo tire a paz, que o milagre seja completo, que a vitória seja evidente e quando tudo for restaurado, quando a resposta chegar, que esta pessoa nunca se esqueça que foi o céu que agiu. Hoje o que parecia perdido está sendo devolvido. O que parecia impossível está sendo liberado. O que estava atrasado está se cumprindo. Porque Deus é fiel e seu anjo já está em missão. São Miguel Arcanjo, fiel combatente do céu, protetor incansável das almas. Hoje suplicamos a tua presença para uma missão sagrada, fortalecer espiritualmente cada membro desta família. Vivemos dias difíceis em que o inimigo tenta infiltrar-se nas casas, nos pensamentos, nos comportamentos, em pequenas brechas que muitas vezes nem percebemos. O mal não se apresenta de forma óbvia. Ele se disfarça de normalidade, se esconde em distrações, em vícios silenciosos, em hábitos perigosos. E é por isso que precisamos de ti, São Miguel, para levantar uma verdadeira fortaleza espiritual dentro desta casa e dentro do coração de cada familiar. Senhor Deus, olhai para esta família. Vós que conheceis cada membro pelo nome, cada história, cada batalha, cada tentação enfrentada. Vós sabeis quem está espiritualmente enfraquecido, quem se afastou da fé, quem reza por obrigação e quem já nem reza mais. Vós sabeis quem carrega mágoas, vícios, dúvidas, revoltas e quem continua lutando sozinho. Hoje pedimos, com toda a humildade e urgência, que São Miguel Arcanjo visite cada coração desta família e acenda novamente o fogo da fé verdadeira. São Miguel Arcanjo, entra na vida espiritual dos pais desta casa. Que sejam firmes na oração, que sejam luz para os filhos, que saibam dar exemplo de fé, de fidelidade a Deus, de vida coerente. Encoraja-os a rezar juntos. Restaura nos corações o desejo de buscar a presença de Deus, de frequentar os sacramentos, de ouvir a palavra, de viver uma vida que agrada ao Altíssimo. Que todo cansaço espiritual seja removido, que toda frieza na fé seja quebrada, que todo comodismo seja vencido. Visita também os filhos desta família. Tu sabes como o mundo tenta roubar a alma da juventude. Tu sabes como as tentações se multiplicam, como as distrações tomam o lugar da oração, como as redes sociais substituem os momentos de silêncio e escuta da voz de Deus. Tu sabes como a fé é tratada como coisa antiga, como algo ultrapassado.
Por isso, São Miguel Arcanjo, sela a mente e o coração de cada jovem desta casa, que eles tenham força para dizer não ao pecado, que sintam repulsa por tudo aquilo que desagrada a Deus, que tenham coragem de ser diferentes, que desejem o céu mais do que os prazeres da terra. Senhor, quebra toda barreira espiritual que impede o crescimento da fé nesta casa. Se houve práticas espirituais erradas, se foram feitas alianças com o mal, se houve negligência, se a fé foi deixada de lado por decisões passadas, pedimos que tudo seja agora apagado, desfeito e purificado pelo poder do Teu nome. Que São Miguel Arcanjo quebre toda a cadeia invisível que prende essa família ao desânimo, à apatia, à distância da graça. Que o Espírito Santo possa agir livremente, sem obstáculos, sem bloqueios, sem resistências. São Miguel Arcanjo, guia essa família de volta à oração. Que a oração em família volte a fazer parte da rotina. Que rezem antes de sair de casa, antes de dormir, antes das refeições. Que a fé seja viva, que o nome de Deus seja falado com amor, com reverência, com constância. Que os filhos aprendam a confiar, a agradecer, a se entregar nas mãos de Deus desde cedo. Que os pais assumam sua missão de formar espiritualmente aqueles que o Senhor lhes confiou. E se algum membro desta família estiver envolvido com práticas contrárias à fé católica, se estiver frequentando lugares errados, se estiver lendo coisas espiritualmente perigosas, se estiver se abrindo a doutrinas estranhas, que São Miguel Arcanjo entre agora com autoridade e feche todas essas portas. Que o engano seja revelado, que a verdade prevaleça, que o coração dessa pessoa volte para Deus, que todo vínculo com o erro seja quebrado, que haja libertação espiritual completa. Senhor, prepara esta família para os combates da vida. Que não sejam frágeis diante das provações, que não se deixem levar pelo desânimo, que não abandonem a fé nos momentos difíceis, que sejam firmes como rocha, que saibam jejuar, rezar, consagrar-se, obedecer aos mandamentos. Que o mundo veja nesta casa uma luz que não se apaga. Que outros se inspirem por ver esta família fiel, unida, consagrada ao céu. São Miguel Arcanjo, permanece dia e noite vigiando esta família. Entra nos pensamentos, nas palavras, nas atitudes. Ensina-os a combater com as armas da fé: o rosário, a confissão, a Eucaristia, a palavra de Deus, o amor fraterno. Que cada um reconheça quando estiver caindo, que cada um saiba buscar perdão, que não haja orgulho que impeça a reconciliação, que não haja distração que afaste do essencial, que não haja frieza espiritual que endureça o coração. Hoje esta família está sendo levantada como uma torre forte, como um território onde Deus habita, como uma casa firme contra as tempestades. Porque com São Miguel Arcanjo à frente, nenhum mal terá poder de derrubar o que Deus está edificando. São Gabriel Arcanjo, mensageiro do Altíssimo, aquele que trouxe à Virgem Maria a notícia da vinda do Salvador. Hoje pedimos que sejas tu a levar até o trono de Deus as causas humanamente impossíveis. Tu, que foste o porta-voz do maior milagre da história, entra agora nesta vida com tua presença luminosa e anuncia o sim de Deus sobre tudo aquilo que parece perdido, travado, sem solução. Há situações nesta casa que ninguém mais sabe como resolver. Há dores que não se explicam. Há pedidos que foram feitos 1000 vezes e até hoje não tiveram resposta. E é por isso que esta súplica sobe com força hoje, para que tu, São Gabriel Arcanjo, sejas enviado mais uma vez com a resposta do céu. Senhor Deus, nós apresentamos diante de ti causas que ultrapassam toda a capacidade humana de realização. Casos na justiça que se arrastam há anos, promessas que parecem esquecidas, portas que nunca se abriram, diagnósticos que não mudam, sonhos que foram enterrados por falta de condições. O coração humano se cansa, Senhor. A espera se transforma em desânimo. A fé começa a vacilar. E é por isso que precisamos de um anúncio vindo diretamente do céu. Um anúncio como aquele que tu, São Gabriel Arcanjo, fizeste à cheia de graça. Nada é impossível para Deus. Hoje essa palavra precisa ecoar dentro desta casa. Nada é impossível para Deus. Nenhuma dívida é grande demais, nenhuma enfermidade é forte demais.
Nenhuma situação está fora do controle divino. Nenhuma porta é fechada para sempre. Nenhuma dor é permanente quando Deus decide agir. Por isso, São Gabriel Arcanjo passa por este lar e fala ao coração de cada um. Não temas, o Senhor ouviu tua súplica. Que essa frase ressoe como profecia. Que o coração volte a pulsar com esperança. Que a fé, mesmo pequena, seja suficiente para mover os céus. Visita, Gabriel, as causas impossíveis que foram entregues a Deus há anos. Aqueles pedidos que já não são falados em voz alta, porque o tempo e a realidade pareceram calar a esperança. Visita o filho que se afastou da família. Visita o casamento que foi rompido. Visita a mulher que espera há tanto tempo pela maternidade. Visita a causa que foi negada 3, 4, 5 vezes. Visita o projeto que nunca saiu do papel. Visita a promessa que parece não se cumprir e anuncia: é chegada a hora de Deus agir. Se há causas travadas por mãos humanas, que sejam desbloqueadas agora. Se há decisões nas mãos de autoridades, que sejam movidas pelo Espírito. Se há documentos esquecidos, que sejam reencontrados. Se há pessoas que precisam tomar decisões favoráveis, que sejam iluminadas. Se há interferência maligna impedindo que a resposta venha, que São Miguel Arcanjo entre agora e destrua toda ação contrária, porque o tempo da graça chegou, porque o céu decidiu agir. Senhor, acolhe com compaixão esta súplica. Tu sabes quanto sofrimento está envolvido nestes pedidos. Tu sabes o quanto essa alma já foi ferida, rejeitada, humilhada, desacreditada. Tu sabes o que foi perdido. Tu sabes os sonhos que foram adiados, os recursos que faltaram, as portas que se fecharam. Mas Tu és Deus de restituição. Tu és Deus de reviravolta. Tu és Deus de novos começos. Tu és o Deus que envia São Gabriel Arcanjo com boas notícias. E se a resposta ainda não veio por algum motivo que não compreendemos, pedimos hoje também o dom da paciência, da confiança, da paz no coração. Mas se for o momento, se for a hora determinada por Ti, Senhor, então que nada mais atrase. Que a bênção venha por completo, que a graça seja visível, que o impossível se torne realidade, que os olhos vejam, os ouvidos escutem e o coração reconheça. Foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem respondeu, foi o Senhor quem ordenou ao seu arcanjo: vai, Gabriel, leva minha resposta agora. E se a graça vier de um jeito diferente do que foi pedido, que o coração saiba acolher com gratidão. Que a fé reconheça que Deus sempre faz o melhor, mesmo quando parece incompreensível. Que ninguém resista ao que o céu está liberando. Que os frutos dessa graça tragam honra ao nome do Senhor e que outros sejam abençoados através da vitória de quem reza agora com fé. São Gabriel Arcanjo não apenas anuncia a resposta, sela essa causa com a paz que vem do alto. Acompanha cada passo até que tudo esteja resolvido. Protege contra novas investidas do inimigo. Garante que o que for alcançado seja preservado. Não permitas que essa pessoa, ao receber a bênção, se esqueça de onde veio a resposta. Que haja gratidão constante, que haja testemunho, que haja compromisso com Deus. Hoje algo está mudando. Hoje uma causa impossível está sendo movida pelo céu. Hoje o impossível começa a ceder diante da fé. São Miguel Arcanjo, chefe da milícia celeste, guerreiro da luz, hoje te pedimos que entres com tua autoridade nesta casa e libertes este lar de toda influência maligna, presença perturbadora e opressão espiritual. Tu foste designado por Deus para expulsar o mal desde o princípio. Quando o inimigo tentou ocupar o lugar que não era dele, tu foste o primeiro a dizer: quem como Deus? E hoje, com essa mesma força, entra neste ambiente com tua espada desembainhada e tua legião de anjos para arrancar tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que obscurece a paz, tudo aquilo que causa confusão, brigas e desordem dentro deste lar. Senhor Deus Altíssimo, essa casa te pertence. Tudo o que está dentro dessas paredes foi consagrado a Ti neste momento de oração. Mas reconhecemos, Senhor, que muitas vezes o inimigo se aproveita de brechas espirituais, de pecados passados, de objetos contaminados, de palavras lançadas, de contendas que abriram espaço para sua entrada.
Por isso, humildemente, pedimos hoje, entra nesta casa com tua luz. Mostra onde estão os pontos que precisam ser restaurados. Purifica este ambiente, Senhor, e envia São Miguel Arcanjo para que nenhum mal permaneça. São Miguel Arcanjo, visita cada cômodo. Passa pela porta de entrada e sela esse portal com a autoridade do Deus vivo. Que ninguém entre aqui com intenções ocultas. Que os pés daqueles que vêm trazer confusão sejam impedidos. Que toda inveja que chega disfarçada seja dissipada antes mesmo de cruzar o portão. Vai, Miguel, até os quartos, onde muitos não conseguem dormir, onde o peso espiritual é sentido nas madrugadas. Cobre as camas com teu escudo. Que toda perturbação acabe. Que o sono volte a ser tranquilo. Que o descanso seja restaurado. Entra também nas salas de convivência, onde o inimigo tenta semear divisão, onde há gritos, impaciência, mal-entendidos. Que a tua presença acalme os ânimos. Que o espírito de discórdia seja expulso agora. Que o ambiente volte a ser de união, de respeito, de diálogo, de compreensão. Onde havia tensão, que entre a paz. Onde havia hostilidade, que entre o amor. Que tua espada corte toda raiz de ressentimento. Vai, São Miguel Arcanjo, até a cozinha, o lugar onde a provisão é preparada, e sela ali a fartura. Que nenhum espírito de escassez ou miséria tenha domínio. Que toda ação maligna que age através da desordem financeira ou do medo da falta seja destruída. Que esta casa tenha sempre o necessário. Que nada falte. E se houver objetos que carregam consagrações ocultas, lembranças espiritualmente carregadas ou qualquer coisa que foi amaldiçoada, que tua presença ilumine e mostre. Que tudo seja removido sem medo, porque onde tu estás não há espaço para trevas. Senhor, se esta casa foi marcada espiritualmente por algum evento traumático, violência, doença, perda, briga, abandono, pedimos agora a tua cura. Que essas marcas sejam lavadas pelo teu sangue, que as lembranças que ainda ferem sejam tratadas, que as feridas espirituais sejam curadas, que o espírito da casa mude, que o ambiente seja renovado, que a luz de Deus preencha os espaços que antes estavam carregados de dor. São Miguel Arcanjo, entra também na atmosfera invisível da casa. Entra nos pensamentos dos que vivem aqui. Se houver algum espírito agindo por trás de atitudes repetitivas, discussões, vícios, indiferença, rancor, que tudo isso seja revelado e quebrado agora. Que tua espada quebre o ciclo do mal, que tua autoridade arranque toda a ação oculta. Que o ambiente se transforme num lugar onde os anjos caminham livremente, onde o nome de Deus é invocado com naturalidade, onde as trevas não têm mais permissão para permanecer. Senhor, protege os eletrônicos dessa casa. Que as telas não sejam porta de entrada para distrações perigosas, para imagens impuras, para ideologias contrárias à fé. Que esta casa não seja lugar de entretenimento do inimigo. Que cada aparelho seja consagrado a Ti. Que tudo o que for assistido, ouvido, falado e compartilhado aqui contribua para a paz e o bem. São Miguel Arcanjo, sela esta casa do telhado ao alicerce. Que os ventos que sopram lá fora não derrubem o que Deus está levantando aqui dentro. Que os ataques espirituais, vindos por feitiçarias, encantamentos, palavras malditas, inveja, olho gordo, sejam todos anulados agora. Que toda visita com intenções impuras seja desfeita. Que todo vínculo com práticas ocultas seja quebrado. Que os que vivem nesta casa percebam a mudança. Que o clima espiritual se transforme. Que a leveza, a tranquilidade e a ordem espiritual sejam sentidas por todos. E que daqui para frente, cada dia seja vigiado por tua presença. Que os moradores sintam segurança. Que os visitantes sintam reverência. Que os anjos permaneçam nesta casa. Que a oração seja constante. Que o nome de Deus seja respeitado. Porque esta casa agora está guardada por ti, São Miguel Arcanjo, e nenhuma força maligna tem mais poder. Escreva com fé nos comentários: São Miguel Arcanjo, liberta minha casa de toda a presença do mal. São Rafael Arcanjo, médico do céu, servidor fiel do Deus Altíssimo, hoje suplicamos a tua presença para uma missão urgente e necessária:
restauração da saúde mental e emocional. Vivemos tempos em que muitas almas estão sobrecarregadas, confusas, feridas por dentro, sem paz no pensamento, sem força no coração. O corpo pode até parecer bem, mas por dentro há uma tempestade. Pensamentos negativos, medos constantes, lembranças dolorosas, tristeza profunda, ansiedade que sufoca, raiva acumulada. São feridas que não sangram, mas que machucam todos os dias, e só o céu pode restaurar o que está quebrado por dentro. Tu foste enviado por Deus para curar, para acompanhar, para proteger. Acompanhastes Tobias em sua jornada e curastes os olhos do pai dele, mas também curastes a alma daquela casa, restabelecendo a esperança. Faz isso de novo, São Rafael Arcanjo. Entra hoje na mente e no coração desta pessoa que reza com fé, mas que está carregando um fardo que ninguém vê. Cura os pensamentos acelerados, cura a mente cansada, cura os traumas escondidos. Vai até a origem dessa dor e começa agora a transformação. Senhor Deus, Tu sabes quantas feridas o tempo não curou. Tu sabes o que foi ouvido na infância, as rejeições sofridas, os abandonos, os silêncios que doeram mais do que palavras. Tu sabes de onde vem a insegurança, o medo, a angústia que sufoca. Tu conheces os dias em que essa pessoa acorda sem vontade de viver. Tu vês os momentos em que o coração aperta, os ataques de pânico, as noites em claro, o choro silencioso que ninguém entende. E por isso hoje, Senhor, envia São Rafael Arcanjo com a missão de levantar, curar e restaurar completamente esta alma. São Rafael Arcanjo, entra onde os pensamentos estão confusos, onde há medo de tudo, onde há insegurança com o futuro, onde há preocupação exagerada, onde o passado ainda prende, onde a lembrança de um erro se transformou em prisão. Liberta da culpa, da vergonha, da autossabotagem. Liberta das palavras que foram ditas por outros e que até hoje ecoam no coração. Você não é capaz. Você não serve para nada. Você só dá problema. Que tudo isso seja apagado agora pelo poder de Deus. Que o Espírito Santo revele o valor e a dignidade dessa vida. Que esta alma reconheça: é amada por Deus, escolhida, querida, valiosa. Cura, São Rafael, os efeitos do abandono, as marcas de um pai ou de uma mãe ausente, a dor de ter sido ignorado, trocado, desprezado. Cura as feridas causadas por relacionamentos destrutivos, por amizades tóxicas, por traições, por palavras duras. Onde o coração endureceu para se proteger, toca com tua ternura celestial. Onde a raiva virou hábito, onde o orgulho se tornou escudo, onde a frieza virou defesa, transforma com tua luz. Que a alma desta pessoa volte a respirar. Que ela volte a sentir leveza, gratidão, equilíbrio. Senhor, pedimos também por todos os que enfrentam doenças mentais diagnosticadas, aqueles que estão em tratamento psicológico ou psiquiátrico, que tomam medicações, que lutam contra a depressão, ansiedade, bipolaridade, síndrome do pânico, transtornos diversos. Que esses tratamentos sejam instrumentos da tua cura, que os profissionais envolvidos sejam iluminados, que as medicações ajudem sem trazer dependência, que haja melhora, que haja progresso, que haja libertação. E se for da tua vontade, que a cura venha por completo como sinal da tua glória. Visita São Rafael Arcanjo, os que vivem escondendo a dor, os que fingem estar bem, mas por dentro estão em pedaços, os que riem para os outros, mas choram sozinhos, os que não falam por medo de parecerem fracos, os que estão no limite, pensando em desistir. Toca agora nesse coração ferido, toca na mente cansada, toca na alma que grita por socorro. Dá um sinal do céu. Mostra que essa vida não está sozinha. Mostra que ainda há sentido, que ainda há um plano de Deus em andamento, que ainda vale a pena continuar. Senhor, quebra também as amarras espirituais que alimentam essa dor emocional. Se houver espíritos de tristeza, de opressão, de confusão, de desespero, que sejam agora expulsos pelo poder do teu nome. Que esta casa seja envolvida por paz, que o ambiente seja curado, que a mente seja clareada,
que a alma seja fortalecida, que o inimigo perca toda a influência sobre os pensamentos e emoções. São Rafael Arcanjo permanece ao lado dessa pessoa em todos os momentos. Durante o dia, quando a pressão aumenta, durante a noite, quando a mente não desliga, nos momentos de solidão, quando parece que ninguém se importa, nos momentos de fraqueza, quando a vontade é desistir. Fortalece, sustenta, levanta. Que cada pequena melhora seja vista como vitória, que cada passo seja celebrado, que a vida volte a florescer por dentro. Hoje a cura começou. Hoje a alma começou a ser restaurada. Hoje o coração começou a se reencontrar com a paz. Porque tu, São Rafael Arcanjo, foste enviado por Deus para trazer cura, consolo e vida nova. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da providência divina, tu que foste enviado por Deus para anunciar a chegada do Salvador, hoje te pedimos que venhas visitar a realidade financeira desta casa. Quantas famílias hoje vivem de portas fechadas, mas de contas abertas? Quantas pessoas rezam sem descanso, esperando um sinal de Deus para conseguir pagar uma dívida, manter o alimento na mesa, resolver um problema financeiro que foge ao controle humano? E é por isso que hoje pedimos a tua intercessão, São Gabriel. Vem abrir as portas profissionais e financeiras da vida desta família, porque só o céu pode destravar aquilo que a terra não consegue resolver. Senhor Deus, tu conheces as dificuldades enfrentadas por quem está ouvindo esta oração. Tu sabes o que significa acordar todos os dias sem saber como vai pagar as contas, como vai cumprir os compromissos, como vai sustentar os filhos. Tu conheces as humilhações que essa pessoa passou, as portas que se fecharam, os nãos que ela já ouviu, os fracassos que ela precisou enfrentar. Por isso, hoje, colocamos tudo isso diante do teu trono e pedimos: envia São Gabriel Arcanjo com a boa notícia de um recomeço. Entra, São Gabriel, nos lares onde o desemprego trouxe tristeza. Visita os que estão há meses esperando uma oportunidade, os que já entregaram currículos, bateram em portas, fizeram entrevistas e nunca foram chamados. Visita os que trabalham, mas não têm um salário justo. Os que enfrentam jornadas longas e cansativas, mas vivem com medo de faltar. Visita os autônomos que veem seus negócios pararem, os vendedores que já não vendem, os comerciantes que não têm movimento, os empreendedores que tentam manter a fé mesmo com contas vencidas. Traz, São Gabriel, o anúncio da virada. Traz a notícia de que uma nova porta está se abrindo. Traz a confirmação de que a entrevista vai virar contratação. Traz a assinatura do contrato. Traz o cliente certo. Traz o sócio confiável. Traz o pagamento esperado. Traz o alívio para quem já estava sem direção. Que nenhuma oportunidade que vem de Deus seja desviada. Que o que é bênção chegue com rapidez. Que o que foi retido, perdido, travado, seja liberado agora. Senhor, se há causas espirituais impedindo o avanço dessa vida, se há palavras de maldição lançadas sobre a área financeira, se há inveja, pragas, julgamentos injustos, tudo isso seja cancelado agora pelo poder do teu nome. Se houve decisões erradas no passado, dívidas mal resolvidas, alianças com o erro, tudo isso seja agora quebrado, perdoado e renovado. Que São Miguel Arcanjo abra caminho para que a bênção entre. Que São Rafael Arcanjo traga equilíbrio emocional para lidar com os desafios. Que tu, São Gabriel Arcanjo, anuncies que a vergonha acabou e que a provisão chegou. Colocamos diante de ti, Senhor, as contas desta casa. A fatura do cartão, o aluguel que vence, o colégio dos filhos, as parcelas atrasadas, a luz, a água, o telefone, o básico que se tornou motivo de ansiedade. Sabemos que tu não deixas faltar o essencial para quem confia, e por isso pedimos em nome do teu poder que o milagre financeiro aconteça, que o nome seja limpo, que o crédito seja restaurado, que a dignidade volte, que essa pessoa possa levantar a cabeça, caminhar com confiança, viver com tranquilidade. São Gabriel Arcanjo, vai também ao ambiente de trabalho daqueles que estão empregados, que haja paz entre colegas, que não haja perseguições, que não haja injustiça, que o reconhecimento venha, que haja promoção, que a produtividade aumente, que o ambiente não adoeça,
que o salário sustente com dignidade, que a estabilidade seja firmada, que a bênção permaneça. E se essa pessoa estiver começando algo novo, um negócio, uma venda, um serviço, uma sociedade, abençoa desde o início, que a semente plantada hoje gere frutos abundantes, que os projetos saiam do papel, que as ideias prosperem, que os caminhos sejam claros, que não haja engano, que haja sabedoria, que haja direção divina, porque quando Deus está à frente, o que era pequeno cresce, o que era travado flui, o que era medo vira testemunho. Senhor, abençoa também a administração dessa casa, que não falte sabedoria para usar bem os recursos, que o descontrole financeiro seja vencido, que a ansiedade por consumir seja substituída pela prudência, que cada gasto seja pensado, que a organização seja restaurada. Porque a bênção financeira não é apenas receber mais, mas também saber usar o que já se tem com inteligência e gratidão. São Gabriel Arcanjo, permanece nessa missão até que todas as contas estejam equilibradas, até que todas as necessidades estejam supridas, até que essa família possa dizer: o Senhor fez maravilhas em nosso meio. Fica à frente das negociações, das decisões, das escolhas profissionais. Fala ao coração de cada um o tempo certo, a direção certa, o momento de agir e o momento de esperar. Hoje o céu começou a agir nesta área. Hoje a provisão começou a se mover. Hoje a graça está sendo liberada, porque o Deus que sustenta nunca abandona, e o arcanjo que anuncia já está em missão. Escreva com fé nos comentários: São Gabriel Arcanjo, abre as portas da minha vida financeira e profissional. São Rafael Arcanjo, servo da cura e da paz, escolhido pelo Altíssimo para acompanhar, proteger e restaurar, hoje nós te pedimos que entres com tua presença divina nesta família para realizar uma obra completa de cura interior e restauração emocional. Há marcas profundas que o tempo não apagou, feridas abertas que continuam sangrando por dentro, dores do passado que ainda influenciam as decisões do presente. Há pessoas nesta casa que estão fisicamente saudáveis, mas espiritualmente adoecidas, emocionalmente sobrecarregadas, cansadas de fingir que está tudo bem, quando na verdade carregam dentro de si um peso que ninguém vê. Senhor Deus, Tu sabes exatamente onde essa dor começou. Tu sabes o dia e a hora em que a alma foi ferida, quando a confiança foi traída, quando o abandono aconteceu, quando o medo entrou. Tu conheces os traumas vividos na infância, as rejeições dentro da própria casa, as palavras duras que deixaram cicatrizes. Tu vês aquele coração que se fechou, aquela esperança que se perdeu, aquele sentimento que foi sufocado. E por isso hoje pedimos que São Rafael Arcanjo, com a missão que lhe foi dada por Ti, entre em cada alma ferida e inicie agora um processo de restauração profunda. São Rafael Arcanjo, vai até onde os outros não conseguem chegar. Vai além do que os olhos veem, além do que os médicos entendem, além do que a psicologia alcança. Entra no mais íntimo do coração desta pessoa que reza agora em silêncio e cura as memórias, cura os pensamentos que se repetem, cura os sentimentos que machucam. Se houver rancor guardado, ressentimento acumulado, culpa que atormenta, tudo isso seja agora tocado pela Tua luz. Não há restauração verdadeira sem cura interior. E é por isso que hoje te pedimos: realiza o que só o céu pode fazer. Senhor, se essa pessoa cresceu ouvindo que não era suficiente, que não era amada, que era problema, que não seria capaz, cancela hoje toda essa palavra maldita. Substitui a mentira que o inimigo plantou pela verdade da Tua palavra. Que ela entenda que foi criada por Ti, amada por Ti, desejada por Ti, escolhida para viver com dignidade e paz. Que ela reconheça seu valor não pelo que sofreu, mas por quem a formou. Que o olhar para si mesma mude, que a autoestima seja restaurada, que a identidade ferida seja refeita, que o peso do passado não defina mais seu presente. São Rafael Arcanjo, entra onde há mágoas não resolvidas dentro da família, entre pais e filhos, entre irmãos, entre marido e mulher. Cura os relacionamentos que se desgastaram, os afetos que se esfriaram, os gestos que deixaram de acontecer. Que a Tua presença traga reconciliação verdadeira.
que a graça do perdão floresça, que a coragem de pedir desculpas surja, que o orgulho caia, que a paz reine, que cada um consiga enxergar o outro com misericórdia e compaixão. Senhor, se essa pessoa passou por situações de violência emocional, física ou espiritual, se foi agredida com palavras ou com atitudes, se foi desprezada, usada, traída, então que essa dor profunda comece agora a ser curada. Que as lembranças sejam tratadas, que o coração não precise mais fugir do que aconteceu, que haja libertação verdadeira, que haja reconstrução, porque quando o Senhor cura por meio de São Rafael Arcanjo, a ferida não apenas cicatriza, ela é transformada em testemunho, em força, em fonte de compaixão. E se essa alma estiver ferida por perdas, a morte de alguém muito amado, a separação de um relacionamento, o fim de um sonho, que São Rafael Arcanjo traga consolo, que as lágrimas não sejam mais de desespero, mas de libertação, que a lembrança deixe de machucar e passe a ser apenas saudade, que o vazio seja preenchido com a presença de Deus, que o coração aprenda a viver com leveza, que a vida volte a fluir. Liberta São Rafael Arcanjo das prisões interiores, da dependência emocional, da necessidade de aprovação, da carência que faz sofrer. Liberta do medo de amar, do medo de confiar, do medo de ser ferido de novo. Que cada corrente seja quebrada agora, que cada prisão seja aberta, que cada nó seja desatado, que esta alma possa enfim respirar com liberdade, sentir paz dentro de si mesma, viver reconciliada com sua própria história. Senhor, sela essa restauração com o teu Espírito, que essa cura não seja passageira, mas definitiva, que esta alma não volte ao que era antes, que a transformação seja verdadeira, que esta pessoa caminhe com passos firmes, com o olhar limpo, com o coração leve, que ela volte a sonhar, que ela volte a sorrir, que ela encontre sentido em viver, porque Tu és Deus de cura, de recomeço, de vida nova. São Rafael Arcanjo, permanece ao lado desta alma, continua visitando esse coração, restaura dia após dia, que cada oração seja um passo de libertação, que cada momento de fé seja um degrau rumo à cura completa. Não a deixes voltar atrás. Sustenta, fortalece, guarda. E quando essa vida estiver completamente restaurada, que ela se torne fonte de esperança para os outros. Hoje a dor está sendo tratada. Hoje a alma está sendo tocada. Hoje a libertação começou. Porque Deus ouviu a oração e enviou São Rafael Arcanjo para curar o que ninguém mais podia alcançar. Se esta oração falou ao seu coração, curta este vídeo, compartilhe com quem também precisa dessa graça e se inscreva aqui no canal Jornada da Fé. E se você deseja ajudar ainda mais essa obra de oração, torne-se um membro do canal. Deus te abençoe poderosamente, hoje e sempre.